muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel, que alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, Dezembro Laranja. É o momento de você se prevenir ainda mais contra o câncer de pele, que, olha, vai ter um aumento, uma expectativa, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia, de um aumento de pelo menos 7% no número de casos de câncer de pele no nosso país. É um número alto. São milhares de pessoas acometidas por essa doença todos os anos. O número de mortes também tem aumentado. E olha, o câncer de pele, a prevenção dele é muito eficaz. Então o Dr. Jorge vai conversar conosco sobre isso hoje, vai te dar todas essas orientações, porque nesta época do ano, quando começa a esquentar demais, é o período mais propício para desenvolver o câncer de pele. Então é importante que você preste atenção na nossa conversa para aprender a se prevenir. Claro que existem fatores hereditários, mas a prevenção neste caso é o melhor caminho e você vai aprender tudo sobre isso hoje. Chefe João está de volta na nossa cozinha. João tem feito nossas mesas às quartas-feiras, mesas lindas, com muitas delícias da Todo Sabor Pizzaria, mas hoje eu pedi para que ele viesse cozinhar para a gente e hoje ele vai nos ensinar a fazer um calzone de pernil. Olha, ideal para as festas de final de ano. Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer. Olha que coisa mais linda esse calzone. Sem contar que o João, olha, deixou assim o nosso balcão cheio das delícias da Todo Sabor. Tem muitos sabores novos também que você vai aprender com a gente. Olha, você vai adorar a nossa receita de hoje e vai conhecer um pouquinho mais do trabalho do João lá na Todo Sabor. Então você fica aqui conosco para você aprender a fazer as delícias que o João vai nos ensinar hoje, certo? E vou começar o programa de hoje. A Flávia está aqui comigo para conversar com a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar com ela. Antes já vou direto com o Dr. Jorge para falarmos sobre o Dezembro Laranja. O doutor reservou um pouquinho do espaço dele de tempo nessa correria para conversar com a gente. Ele é oncologista. Doutor, obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez para falar de um assunto tão importante. Eu abri o programa falando sobre isso. Nós falamos tanto do câncer de pele. Já são 30% dos casos de câncer no nosso país são relacionados ao câncer de pele. A gente sabe que é totalmente prevenível, é possível prevenir, mas mesmo assim o número de casos só aumenta, né, doutor? Então é uma época do ano que nós precisamos estar mais atentos, não é? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Obrigado pelo convite, viu? E é exatamente isso que está falando, né? O câncer de pele não melanoma é o câncer mais comum do Brasil e do mundo. De cada 3 cânceres, um deles é o câncer de pele não melanoma. A gente espera em torno de 200 mil casos agora em 2025 do câncer de pele. E é um câncer muito comum e muito ligado à exposição solar. Por isso que a Sociedade de Dermatologia escolheu agora o mês de dezembro, que é onde começa o verão no hemisfério sul, né, para o mês de conscientização. Doutor, você sabe o que me chamou a atenção? Esse número de mortes, 8.290 mortes. Parece pouco, mas não é, porque se fala tanto sobre isso, né, doutor? E a gente percebe que ainda é um número alto, apesar de todos os avisos do Dezembro Laranja, não é? Isso que me chama a atenção, porque às vezes, até durante o dia, nós nos esquecemos e a gente liga muito o protetor solar com praia, com férias. A gente se esquece do dia a dia, principalmente com relação às crianças, não é, doutor? Exatamente, Keila. E o câncer de pele relacionado à exposição solar, ele não acontece ao ano seguinte que você exagerou no sol, né? Então, não é que você vai exagerar o sol agora, nesse verão, e o ano que vem ele vai aparecer. Ele vai aparecer daqui 8, 10, 15, 20 anos. Tá? Então, a gente precisa se prevenir, de fato, para o futuro. Os tumores que a gente faz diagnóstico hoje foram pessoas que tiveram uma exposição solar inadequada há anos atrás. Meu Né? Deus. E aí, ele é uma doença extremamente silenciosa. Tá? Por isso, ainda mais a cautela, né? A gente tem que fazer uma prevenção a médio e longo prazo. E é uma doença que mata, principalmente o melanoma, que é um dos tumores mais agressivos hoje que existem. Doutor, quando eu falo em prevenção, eu posso falar da prevenção nas crianças também? A partir de quantos anos de idade a criança já pode usar o protetor solar, doutor? No dia a dia, né? Independente de férias, mas no dia a dia, vai para a escola ou vai fazer um passeio ao ar livre. Existe uma idade mínima, doutor, para começarmos? Olha, não existe uma idade mínima. A exposição solar, ela é saudável. O
que a gente tem que evitar são os excessos, né? A exposição solar está ligada à melhora do humor, ao aumento de vitamina D, né, que é responsável pela mineralização óssea. Agora, os excessos de exposição solar, esses sim são prejudiciais. Então, aquela criança que fica na praia ou que fica na escola, na meio-dia, 1h da tarde, né, no pico solar ali, sem uma proteção adequada, aquilo por anos pode sim causar câncer, né? Então, o que a gente orienta é o excesso à exposição solar. Certo. Ou em horários inadequados ou por um período inadequado, tá? Então, desde que a gente tem exposição solar, a gente já precisa ter essa cautela. Doutor, aquelas roupas que se fala hoje que ela tem a proteção UVB, elas funcionam tanto para adultos quanto para crianças? Sim, elas funcionam. Hoje, qualquer roupa, na verdade, ela já protege da exposição solar, tá? Agora, um filtro solar é sempre melhor. Porque, certo, geralmente, os cânceres de pele não melanoma, eles acontecem em locais de exposição solar onde a gente não cobre com roupa, né? Que é na face, nas mãos, né? No braço, no antebraço, né? Na mão, nas costas, no pescoço. São áreas de que, mesmo geralmente usando roupa, acabam mantendo exposição solar. O que a gente vê hoje era muito pessoas que trabalhavam na roça, né? Que trabalhavam lá fazendo a colheita, que tinha uma exposição solar inadequada, pessoas que exageram na praia e, é claro, pessoas de pele mais clara. Doutor, existem alguns fatores que são diferentes? Porque, por exemplo, muito se fala sobre o fator de proteção quando eu compro um protetor solar. Algumas pessoas falam que passou dos 50, mesmo quando é 100, isso é uma bobagem, porque o 30 é o suficiente. Como eu escolho isso? De acordo com, por exemplo, eu sou mais morena, daí eu não preciso de um fator acima de 50, ou a pessoa mais clara tem que ter um fator maior. Como é a escolha disso? Para o adulto primeiro. Essa é uma excelente pergunta, Keila. O fator solar, ele não está diretamente relacionado ao grau de proteção, mas ao tempo de proteção. Entendi. Então, o fator 80, ele não protege mais do que um fator 30, ele só dura mais do que um fator 30. Ele não me deixa mais protegida, então. É por mais tempo. Não, é mais tempo, exatamente. Então, um protetor solar 15, 20, ele protege menos tempo do que o 80, mas o grau de proteção é o mesmo. Entendi. Então é aconselhável que eu compre um que dure mais, né, doutor? Exatamente, né? Geralmente a gente acaba utilizando, principalmente nas crianças, o fator de proteção maior, não é porque eles protegem mais, é porque eles duram mais tempo. Entendi, entendi. E aí você precisa passar novamente com menos frequência naquela criança ou naquela pessoa. Doutor, outra coisa que eu quero te perguntar. Existe algum sinal do câncer de pele que a gente, olhando, quem é leigo, consegue perceber que tem uma diferença? Sim, né? Isso é uma excelente pergunta. Então, aqueles machucados, aquelas lesões que não cicatrizam, né? Olha, tô com um machucadinho aqui no nariz, que às vezes ele melhora, às vezes sangra de novo, às vezes melhora, às vezes sangra de novo, e nunca melhora 100%, tá? Esse é um tipo de lesão que é necessário você procurar um médico. Certo. Aquelas pintas, né, que a gente chama das características ABCD. Então, A, que estão aumentando de tamanho. B, que tem bordas irregulares, que a gente não consegue determinar muito bem onde ela começa e onde ela termina. Né? C, que tem mais de 2, 3 cores. É uma pinta que tem várias cores. Uma parte mais marrom, uma parte mais escura, uma parte mais clara, né? E D com diâmetro maior que 4 milímetros. Esse tipo de pinta é uma pinta que a gente deve se preocupar. Tá? Agora, é claro que a identificação de pintas preocupantes não deve ser feita por uma pessoa comum, e sim por um dermatologista. Então, a gente perceber que tem alguma coisa diferente. Que você tenha dúvida ou qualquer lesão, tem que procurar um médico. Mas é claro que essas dicas já podem orientar a pessoa. Doutor, e as crianças, elas podem desenvolver esse câncer também? Porque você falou como é mais a longo prazo, essa prevenção que nós fazemos na criança, é claro, até porque o sol também machuca, né, doutor? Queima demais, pode dar uma insolação, vira bolha, quer dizer, dói também, né? Então a gente protege a criança, mas a criança, ela pode desenvolver uma doença como essa, mesmo ainda nessa faixa etária, doutor?
Ela pode, mas é claro que É mais com uma difícil. menor frequência e Tá. incidência do que um adulto ou do que um idoso. Certo. Tá? Agora, a gente precisa lembrar que existem 3 tipos de câncer de pele principais. O basocelular e o espinocelular, que estão relacionados à exposição solar. Tá? E o melanoma, que nem sempre está relacionado à exposição solar e que é o mais agressivo de todos. Então, qualquer pinta, qualquer alteração ou aquela lesão que não cicatriza adequadamente ou que está aumentando muito de tamanho, é importante procurar um médico independente da idade. E não tem nada a ver com o sol. Por exemplo, eu não tenho uma pinta, parece uma pinta diferente, de um jeito diferente. Isso é um sinal, independente de eu tomar sol ou não. É isso, doutor? Nesse caso? É isso. É claro, o sol é um fator contribuinte. Certo, entendi. Tá? O maior fator contribuinte. Mas ele não é exclusivo causador do câncer de pele. Doutor, para finalizar, existem aqueles horários que se falava antigamente, mas que eu acho que agora, com todos os efeitos que a gente tem visto e tantas mudanças na temperatura da Terra e no que a gente tem percebido, aquele horário que era legal das 8 às 10, ele já diminuiu, doutor? Porque hoje parece que a gente sente até o horário do meio-dia mais quente, o clima está muito mais quente do que antes. Você acha que é preciso rever isso também e ficar um tempo ainda menor no sol? Não, eu acho que os horários da manhã e finais da tarde ainda são bons horários para a exposição solar. Tá? Mas como eu falei, a exposição solar ela não é maléfica. O excesso à exposição solar que sim. É o contrário, a exposição solar faz bem à saúde. Certo. Mas nós devemos dar preferência para horários onde o raio solar está menos intenso. Né? Certo. E sempre o ideal com o protetor solar. E nesses horários com o protetor também, doutor? Ou nesses horários mais no comecinho da manhã e finalzinho da tarde eu posso ficar sem protetor? O uso de protetor solar é sempre recomendado. Tá? Certo. Para não exagerar mesmo e não ter nenhum problema, né, doutor? Exatamente. Doutor, as pessoas acham que a exposição solar só é saudável quando ela atinge o bronzeado, tá? E essa relação não é verdadeira. É porque a gente gosta do bronzeado, né, doutor? O problema é que a gente gosta que bronzeado pra gente remete à saúde, né? Você acha que quando você tá mais bronzeado, você tá mais saudável. Dá essa impressão pra gente, dessa coisa do verão. Que pode causar muito mais mal do que bem, né? Você tá pensando na aparência e tá se esquecendo do mais importante, que é a preservação da saúde, né, doutor? Exatamente. Antigamente, aí no passado recente, tinham pessoas que colocavam óleo de cozinha para aumentar o bronzeado. Coca-Cola, doutor. Sim, você não é dessa época, mas a gente é dessa época, doutor. É gravíssimo, tá? Não tinha, doutor, na verdade não tinha nem protetor. Na década de 80, eu era criança, eu me lembro que tinha bronzeador. Não era protetor, né? Era uma outra época que a gente nem tinha essa preocupação, nem se falava sobre isso, mas também a gente tem toda a expectativa de vida que tem aumentado muito. Isso também tem contribuído para que a gente pense cada vez mais na saúde, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar antes de encerrar é essa questão de nós, no dia a dia, também não usarmos em lugares... Eu olhei aqui para a luz agora e me lembrei. O excesso à exposição de luz mesmo, dentro de algum ambiente, a pessoa que trabalha com muitas luzes nela, essa proteção também é necessária, doutor? Algumas exposições de luz, sim, elas podem ter malefícios, tá? Então, o excesso, por exemplo, daqueles bronzeadores artificiais, ele também pode causar câncer de pele, e a exposição de luz para alguns trabalhos também podem causar câncer de pele. Certo. Doutor, obrigada, viu, querido? Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada por eu sei que você reagendou todas as coisas aí para poder estar aqui com a gente um pouquinho. Uma alegria ter você aqui conosco, viu, doutor? Obrigada mesmo. Doutor Jorge é o responsável pela oncologia de vários hospitais. Doutor, você continua no Santa Clara? Continuo, estou aqui nesse momento. Um beijo pro pessoal da Uniosp, o doutor é um dos responsáveis, um dos diretores do Uniosp, que é um convênio grande também do Santa Clara, e é uma alegria tê-lo conosco, doutor. O Instagram do doutor está aí na tela, Jorge Absanra Filho, e ali tem muitos artigos informativos para você ficar por dentro de tudo que é relacionado à oncologia. Um beijo, doutor, bom trabalho, boa semana. Beijo, obrigado. Até, um abraço. Obrigada, querido. Vamos conversar com a Flávia agora, que nós vamos começar essa conversa agora. É muito importante nós falarmos essa questão do câncer de pele. A gente muitas vezes tem uma noção errada daquilo que é a proteção. Então, uma coisa que eu quero só destacar para você antes de falar com a Flávia é o que ele falou do fator de proteção. Então, você tem o fator 100, por exemplo, não significa que está mais protegido do que o fator 30.
mas você vai estar mais protegido por mais tempo. Então, isso é mais importante. Então, busque sempre os fatores maiores para que você tenha um tempo maior de proteção e não precise ficar renovando mais vezes. Às vezes, você vai pagar mais barato esse que tem uma proteção menor, mas você tem que trocar muito mais vezes, reforçar durante o dia, tá? Então, fique bem atento, principalmente nessa época do ano. Flávia vai falar com a gente de um assunto extremamente importante, que muitas vezes nós não entendemos que é preciso tê-la em qualquer circunstância. A Bíblia é muito clara quando ela fala que a alegria do Senhor é a nossa força. O que significa isso? Que a despeito de qualquer perrengue que você esteja passando, você não pode deixar que isso te afete de tal forma que, olha, tire a sua fé, a tua esperança de que isso vai passar, a tua alegria. E a Flávia, ela se especializou nisso, na ciência da felicidade. Que significa isso? Cada dia mais você buscar alternativas dentro de você primeiro para ser feliz a despeito daquilo que fazem para você e a despeito daquilo que você está vivendo. Quando isso vem para o ambiente de trabalho, que hoje é o grande mote da Cláudia, da Flávia, ela tem se especializado e estudado muito sobre isso, muda completamente o ambiente todo do teu trabalho, porque tem muitas coisas que é da tua responsabilidade também. Ela criou até um aplicativo para isso. E a Flávia aprendeu na prática, né? Foi. Quando o negócio pegou mesmo, é aquela história, ou você enfia a cabeça no buraco e fica ali, ou você dá a volta por cima e vai, né, Flavinha? É isso aí. Flávia, que alegria ter você com a gente hoje. Que bom que deu certo. Um beijo para a Isa, que proporcionou esse encontro para a gente. Estou muito feliz de você estar aqui, porque eu acho muito importante que, não é que felicidade se ensina, mas de uma certa forma a gente acaba vendo caminhos, quando alguém explica para a gente, que a gente não vê sozinho. E eu acho que isso é o mais importante, a gente começar a se entender e entender o que é para poder se melhorar, né, Flávia? É exatamente isso. Keila, estou muito feliz de estar aqui. É tudo de bom estar aqui, hoje aqui com você, falando desse assunto que eu sou completamente apaixonada, que foi um assunto que transformou minha vida, salvou minha vida, e a partir de tudo que eu passei, eu consigo usar um pouquinho desse conhecimento para contribuir com as outras pessoas, principalmente no universo corporativo. Ô, Flávia, me fala uma coisa, a gente pode definir felicidade? Pode. Drummond já falava que ela não existia, que eram só momentos, né? E maravilhoso você começar por isso. O Drummond fala isso, tem uma poesia dele que fala isso, né? Que são momentos felizes. Não se iluda que você não é feliz. Existem momentos felizes. Sim, maravilhoso. Até para a gente entender de que felicidade a gente vai conversar aqui hoje. Porque existe uma grande diferença. Essa felicidade de Drummond, na realidade, ele estava chamando de alegria. Alegria é diferente de felicidade. Tá. Alegria é uma emoção passageira. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Acontece alguma coisa que te deixa alegre. Você fica alegre. Certo. Ao longo do meu dia, por exemplo, eu posso ter instantes de alegria, eu posso ter instantes de tristeza, eu posso ter um momento de raiva, um momento de medo. Ou seja, as emoções, elas alternam de acordo com algum estímulo externo. Felicidade é diferente. A felicidade, dentro da perspectiva da ciência, a gente diz que ela é quase uma filosofia de vida, uma forma como você enxerga a vida. É uma forma como você analisa os acontecimentos, altera a narrativa, porque a felicidade nada mais é do que a forma como você interpreta os acontecimentos. Você altera essa narrativa para que você perceba que tudo que te acontece, inclusive, faz parte de um propósito maior. E que nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir e que é possível que você tenha essa alteração nas emoções, mas que você se considere uma pessoa feliz. Porque a felicidade depende dessa perspectiva. De acordo com a ciência, por exemplo, quando a gente fala no universo da neurociência, a neurociência diz que felicidade é uma interpretação do nosso cérebro. Quando algo acontece com a gente, Keila, por exemplo, o fato em si não é bom ou ruim, mas a forma como o nosso cérebro interpreta o acontecimento. O problema é que nós temos um viés, lá atrás, lá do tempo das cavernas, em que nós temos uma predisposição genética para perceber e enxergar o mundo pelas lentes do que é negativo ou ameaçador. Isso nada mais é do que uma proteção, um instinto de sobrevivência. Que é quase que um pessimismo já enraizado. Exatamente, enraizado. Mas você tem coisas, por exemplo, por que a Flávia começou a estudar isso? Só para você entender. Flávia começou a estudar isso porque em 2016 ela passou por uma grande mudança na vida dela. No lugar onde ela morava, era um condomínio, caiu uma parte lá que levou praticamente tudo que a Flávia tinha. Poderia ter morrido. Então, tudo bem. A partir dali, você pegou isso, né? Sim. Deixou o negócio de lado que você perdeu tudo e pegou o fato de estar viva ainda. Exatamente. Eu peguei... Quer dizer, você pegou o lado menos pior. Exatamente. Que é o maravilhoso que você está vivo, você tem mais oportunidade de ganhar tudo de novo. Com certeza. E é interessante porque naquele momento que isso aconteceu, eu tive um estresse pós-trauma e entrei em depressão.
Só que ao mesmo tempo que eu entrei em depressão, foi quando a percepção que eu tive é que Deus tinha me dado uma segunda chance. Uma segunda chance de ter uma vida boa e feliz. Mas eu não sabia ser feliz. O que eu fui fazer? Eu fui aprender. E é quando eu descubro um universo à parte, que é o universo da ciência da felicidade, que é pautado na psicologia positiva e na neurociência, que traz essa perspectiva científica que felicidade é uma habilidade que você pode desenvolver, você pode aprender. Igual a gente aprende a cozinhar, aprende matemática, física, português, eu posso desenvolver, aprender a habilidade de ser mais feliz. Isso gera benefícios para mim. É quase uma reprogramação da mente, exatamente, né? É uma reprogramação da mente. É uma forma como você lida com suas emoções e você passa a ser agente protagonista da sua felicidade, da sua história. Você sabe que, eu não sei se você fez esse curso, que quando eu fui fazer, eles tinham tirado, eu até vou ver se voltou, porque tinha um curso na Universidade de Harvard, da ciência da felicidade, feita pelos chineses. Você chegou a ver esse curso? Não. Que falava muito sobre isso, sobre não é uma reprogramação da tua mente, mas é você conseguir extrair o de melhor de uma situação ruim. Exatamente. Para algumas pessoas é utopia, mas eu acho que é uma forma de vida para você sobreviver também. É mais um instinto de sobrevivência que uma utopia. Sim, exatamente. Só que o que acontece? Como o nosso cérebro ele tem essa predisposição genética ao negativo, e aí vem a neurociência que diz que o nosso cérebro é um órgão que aprende, que é a chamada neuroplasticidade, ele se modifica a partir das nossas atitudes, atividades e práticas, nós podemos desenvolver um cérebro que é naturalmente pessimista para se tornar um cérebro mais otimista. E qual você acha que é, do que você tem aprendido? Eu nem vou na sua prova final agora, porque eu quero falar sobre isso mais para frente. Mas do que você tem aprendido, qual você acha que é o primeiro passo para eu transformar isso? O primeiro passo é escolher. Primeiro é entender que você tem escolha. As pessoas costumam achar que elas não têm. Elas costumam achar que felicidade é o que acontece, que felicidade é ter uma vida perfeita, maravilhosa. Pessoas mais felizes não são pessoas que têm vidas maravilhosas. São pessoas que fazem algo de maravilhoso com a vida que elas já têm. Tá. Então, a primeira coisa é você escolher, porque tem gente que não escolhe. Escolher ser feliz mesmo. Escolher ser feliz. Tá. Escolher ser feliz e, inclusive, é uma escolha diária, porque todos os dias a vida vai te desafiar. Todo dia vai ter problema. Então, primeiro é escolher. Isso aí é batata. Segundo, é aprender. Existem técnicas, existem métodos. E o terceiro é praticar. Porque assim como você pode aprender a habilidade, por exemplo, de cozinhar, de tocar um instrumento, e você precisa praticar, felicidade é a mesma coisa. Eu só mudo a neuroplasticidade se eu coloco em prática, se eu desenvolvo. É como se eu estivesse exercitando o meu cérebro e as minhas emoções. Então, uma prática que é muito simples, que é quase simplória, é a prática da gratidão. A tudo dai graças. E essa é uma prática que lá atrás, todos os grandes, se a gente pensar, todos os grandes líderes espirituais já diziam. Que é bíblico Que também. é bíblico. Que é um dos grandes segredos da ciência da felicidade. Porque a capacidade que a gente tem de perceber o lado positivo, perceber que existe de bom. Nós temos essa tendência de focar no que nos falta. A gratidão nos mostra o que já temos, o que nós podemos valorizar e ser gratos. O que a gratidão faz com o cérebro? Ela vai alterando a forma como o cérebro atua. Ao invés de focar no que é ruim, eu vou focar no que existe de positivo. Mas daí ela vai alterando e eu vou conseguindo me fortalecer mais quando eu tenho um problema maior, que daí entra no corporativo. Sim. Porque daí você não vincula a tua felicidade às atitudes dos outros, mas você consegue ir remontando isso de forma que as coisas caminhem com maior tranquilidade. É exatamente isso. Você sai daquela posição de vítima. Como que eu posso ser feliz com esse chefe? Como que eu posso ser feliz com esse marido? Como que eu posso ser feliz com esse planeta? E se torna protagonista. E aí, quando você consegue entender que você é o agente, o autor da sua felicidade, você muda a perspectiva e começa a tomar atitudes e assumir responsabilidade pelo seu ser e pela sua felicidade. Olha, uma coisa interessante, a Flávia criou o Be Happier, que é um app justamente para isso, no que fala em ambiente corporativo. Mas existem algumas pesquisas bem interessantes que falam dessa mudança de comportamento, tanto de patrões e empregados, quando começam a adotar essa, vamos dizer assim, essa política da felicidade dentro de uma empresa. E isso está muito ligado à produtividade. Porque é claro que se você está bem, você está feliz, se você está mais tranquilo, óbvio que você vai trabalhar melhor. E óbvio que você vai gostar mais daquilo que você está fazendo. É quase que uma cadeia mesmo para fazer com que as coisas se encaixem. Mas existe uma maneira de fazer com que essa engrenagem ela funcione melhor, partindo de cada um? Porque a gente espera muito do outro, né? Ou do patrão, ou daquele meu colega que está do meu lado. Mas tem que vir de mim, né, Flávia, primeiro, né? Sem dúvida. O que a gente diz? Que a empresa ela atua como se fosse o agente, o que dá as ferramentas
E é claro que esses, por exemplo, no nosso programa, os líderes, eles são treinados para desenvolver, capacitar habilidades de felicidade nos seus colaboradores e, inclusive, mais importante, a não prejudicar. Porque hoje, em torno de 70% da percepção de bem-estar dos colaboradores vem da sua liderança. Só que quando você atua de forma protagonista, e aí, por exemplo, por que hoje as empresas estão adotando isso? A gente tem aquela ideia de que felicidade ela é consequência. Ela não é consequência, ela é causa. Primeiro eu sou feliz, depois coisas maravilhosas acontecem na minha vida. Então, por exemplo, pessoas mais felizes são mais produtivas, são mais engajadas, são mais criativas, são mais resilientes. Pessoas mais felizes são mais colaborativas, se relacionam melhor. A gente diz na ciência da felicidade que a felicidade é o estado emocional ideal. Para quê? Para tudo. Para você trabalhar, para você se relacionar. Para a sua saúde, por exemplo, a gente estava falando até antes do câncer de pele, pessoas mais felizes têm um sistema imunológico 50% mais resistente. Pessoas mais felizes vivem 9 anos mais. Ou seja, felicidade é o nosso estado emocional para nos tornar a nossa melhor versão. A nossa melhor versão, não só como colaborador, mas como mãe, como esposa e como ser humano. Flavinha, daí como que o BeHappier funciona dentro de uma empresa? Quando você fala que tem cursos, é tanto para o funcionário quanto para o empregador? Sim, sim. A gente atua em todo o âmbito da empresa. A gente começa através do app. Através do app e através de treinamentos. Certo. Então, é um programa completo, onde eu ensino a habilidade da felicidade, mas eu não só ensino. Eu coloco em prática e ajudo a formar hábitos de felicidade. Por exemplo, pegar a prática da gratidão. A prática da gratidão é meio óbvio. Só qual é a dificuldade? As pessoas não fazem. Todo mundo sabe que é bom, mas não faz. Outra prática que a gente tem no nosso programa é a prática da gentileza, do fazer o bem, da caridade. Óbvia também, mas quem disse que as pessoas adotam isso no seu dia a dia? Então, a gente vai formando hábitos para que as pessoas... Para o trabalhador e para o empregador. Tá. E a empresa, ela se transforma num palco para isso acontecer. Ela começa a criar rituais, práticas, para que isso seja parte da cultura da empresa. Não seja discurso, para que seja algo verdadeiro, algo da essência da empresa. E é interessante, porque daí entrou aqui, numa das pesquisas, fala que isso inclui mais de 200% de melhora na eficiência. As pessoas ficam mais eficazes, trabalham melhor? Sim. Elas trabalham... eu vou te dar um exemplo. O nosso cérebro, o funcionamento dele ideal é o estado de felicidade. Eu vou pegar o contrário. Quando eu estou sob muito estresse, muita ansiedade, eu tenho uma descarga muito grande de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Uma das características, uma das possibilidades ruins do cortisol é tornar a nossa capacidade de raciocínio extremamente comprometida. Eu não consigo tomar boas decisões. Porque a felicidade, por exemplo, o estado de felicidade é o ativo córtex pré-frontal que me traz, que é o comandante, o CEO do nosso cérebro, eu consigo tomar melhores decisões. Então, eu consigo tomar decisões com mais clareza. Então, eu acabo atuando em todos os setores para produzir, a gente chama de happiness skills, são habilidades de felicidade, que são as habilidades ideais para que a gente possa ser um colaborador e um ser humano melhor. Então, tá, mas vamos falar uma coisa prática. Assim, difícil, que é o seu próprio exemplo. Tá. Daí estava tudo bem, você estava fazendo os cursos e tal. Em 2019, seu filho sofreu um acidente, certo? Meu filho foi baleado. O que aconteceu? E ele ficou paraplégico. Ele ainda é paraplégico? É. Ele ficou paraplégico. Isso é algo muito triste. Muito grave. Muito trágico. Quantos anos ele tinha? 25. Trágico demais, para você e para ele, né? Exatamente. Então, daí, é muito difícil você ficar feliz com o seu filho paraplégico, sabendo da dificuldade que ele vai ter de readaptar. Agora, com certeza, ele está bem, que já se passou 6 anos. Mas existe uma fase de adaptação para que essa tristeza não tome conta de nós, porque não é só de você. Sim. E daí, como que numa situação de dor tão grande, eu consigo reverter isso? Como que você conseguiu? Porque eu estou pensando na pessoa que chega numa empresa e tem um problema sério em casa, que nem o João. O João é empresário. Ele tem... Quantos funcionários você tem lá, João? 18. O João tem 18 funcionários. São 18 vidas, 18 famílias, ou seja, o João tem quase 300 pessoas. Porque cada funcionário tem gente junto. E ele tem os problemas dele, tem filhos e tal. Quando acontece uma tragédia dessa, como que eu reprogramo isso para não morrer de tristeza, menina? Pelo amor de Deus. Pois é. Quando isso aconteceu, isso me remeteu a uma frase do Einstein, que ele dizia: existem 2 formas de se viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse. O que aconteceu naquele momento? Foi um momento extremamente trágico, extremamente doloroso. Mas existem alguns princípios dentro da ciência da felicidade. Um deles é a aceitação radical. Primeiro ponto. Diante de uma situação muito difícil,
você não pode fugir. Você precisa aceitar, porque eu só transformo o que eu aceito. E a gente vive uma sociedade... Não adianta querer ficar tampando o sol com a peneira. Não. Aconteceu e não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Certo. A gente vive numa sociedade que no primeiro sintoma de tristeza, o que eu quero fazer? Eu quero disfarçar, eu quero fugir, eu quero anestesiar. Isso não resolve o problema. Dar um jeito de que isso não aconteça, fingir que isso não aconteceu. Exatamente. E a gente vê uma sociedade... Que é a negação. Que é a negação. Certo. Muita droga, escapismo. Por quê? Porque não aceita. Então, a primeira coisa é aceitar. Segundo, como a partir do aceitar, o que de melhor eu posso fazer com aquela circunstância? Porque eu não posso voltar atrás. Eu não posso... Aí vem a grande questão. Eu não controlo a perda, a dor, a maldade. Eu não pude controlar a violência contra o meu filho. O que eu posso controlar? A forma como eu reajo a isso. E é nesse controle que está o nosso poder. O poder de não se permitir ser vítima das circunstâncias, mas de ser agente do que você escolhe ser a partir dos acontecimentos. Entendi. Então, a partir desse acontecimento, que foi trágico, mas, por exemplo, eu cheguei nesse momento, eu só tinha gratidão no meu coração, porque eu só pensava em uma coisa. Ele estava vivo. Ele estava vivo. Tá. A rapidez do socorro, tudo que aconteceu, que eu comecei a enxergar como um milagre. Só que eu não tinha isso anteriormente. Eu só desenvolvi isso depois de toda essa prática. Por isso que eu digo que a felicidade me salvou. E aí vem o construir uma nova narrativa, o ressignificar. Eu usei essa dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. Eu usei essa dor para construir propósito. O que ele fez? O que ele foi fazendo? Por exemplo, meu filho, ele encontrou no esporte a forma de reconstruir. Hoje ele é um atleta. Ele nada, no Brasil inteiro, um atleta vem se destacando, e aí ele se reconstruiu a partir do esporte. Então, por exemplo, um dos pilares do nosso programa também é a atividade física, que é algo que é muito simples também, mas é extremamente poderoso no que se refere à construção de felicidade, redução de estresse e de ansiedade. Então, ele encontrou a felicidade também. Sim, de uma outra forma. De uma outra forma, que ele não esperava, óbvio. Com todos os desafios. E aí eu deixo muito claro para as pessoas. Não existe, você não está o tempo inteiro bem. Eu tenho os meus momentos de tristeza, lógico. Eu tenho os meus momentos de raiva, eu tenho os meus momentos difíceis, mas eu sou uma pessoa feliz que vivo instantes desafiadores. Só que esses instantes desafiadores, eles não me derrubam. Pelo contrário, eles me fortalecem para que eu possa realmente devolver o meu melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Eu deixei para falar essa história no final, porque senão a gente está contando uma coisa para você que parece que é fácil, porque quando alguém fala alguma coisa para a gente sobre felicidade, no momento que nós estamos passando por um problema muito sério, a gente costuma falar assim, é porque você não sabe o que eu vivo, que é o normal, você não sabe o que eu estou passando, não sei mesmo, mas eu sei que mesmo sendo uma situação difícil, não é menos difícil da que a Flávia enfrentou. Eu, graças a Deus, não enfrentei. Mas a gente sente a dor do outro, porque a gente ouve muitas histórias e sabe o que é. E sabe o que é tristeza também, porque a gente também sofre, também fica triste. É importante que você aprenda, eu vou deixar os contatos da Flávia, para que mais do que nunca você aprenda que nos dias de hoje existem caminhos. Que mesmo que as coisas não tenham o fim que você espera, não significa que precisa ser um fim ruim ou triste. Independente da tua situação, dentro do teu trabalho, dentro da tua casa, no teu dia a dia, a despeito do seu problema, você consegue transformar isso de alguma forma para que isso te gere frutos de felicidade, né, Flávia? É isso aí. Exatamente. Que é o mais importante, porque isso você vai fazendo com que outras pessoas enxerguem dessa forma, como o filho dela está fazendo, com certeza, no ambiente que ele vive, e como você tem feito. É lindo o seu trabalho, porque você está ensinando algo que você viveu. Isso. Entendeu? Exatamente. Então, você não está ensinando uma receita que alguém te passou. A receita você aplicou para você. Exatamente. E é essa que faz a diferença. No Instagram da Flávia, tem todos os contatos para você conversar com ela, que é o Flá da Veiga. Mas lá no app, também no Instagram do app, você também tem os caminhos para você, que é empresário, fazer essa mudança na tua empresa. São duas coisas diferentes, porque a Flávia faz esse trabalho para o BeHappier, que é o behappier.app, o Instagram, mas lá no dela tem esse lado mais pessoal que eu estou falando para você, que ela também te ajuda, que é como uma reprogramação. Porque se você focar no problema, você não consegue sair dele. Não. A verdade é essa. É isso, né? Exatamente isso. Você vai fazer com que as coisas fiquem cada vez pior. Que lindo. Ô, Flávia, traz seu filho aqui para a gente contar a história dele. Vou trazer. Como ele chama? Caio. Caio, está convidadíssimo, viu? Ah, ele vai amar. Vir aqui. Traz ele aqui para a gente contar o trabalho que ele tem feito. Vai ser um prazer. Menina, você vê, né? Não existe limite, né? Para sonho e para a tua vontade de viver, né?
Não existe limite. Exatamente isso. E foi a partir daí que eu É lindo transformei essa grande dor numa vontade, numa missão de levar isso para o maior número possível Você de pessoas. imagina, são propósitos de Deus que ele nunca vai entender, porque você imagina quantas pessoas têm a vida transformada através dessa experiência que você teve. Exatamente. Sabe? É isso aí. Para você que está na tua casa entender isso, que cada vez mais precisa focar no lado bom da coisa, sabe? Hoje em dia a internet fala que, esqueci o nome agora, mas tem gente que fala que você não pode ser positivo demais, que parece que é fingimento, né? Eu não sei quem que falou isso esses dias, fizeram até um vídeo falando sobre isso, eu até falei sobre isso aqui. Não é fingimento, gente, a gente tem que procurar ver o lado bom das coisas, sabe? Exato. Você tem Não que é aparecer escapar lá da com a cara realidade. triste lá o tempo inteiro, meu Deus. Exatamente. Pelo amor de Deus. É isso, não é? não é fugir da realidade, é encarar a realidade, mas a partir da realidade você tomar a decisão e atitude Pra para que ser você feliz. possa exatamente transformar. Adorei, Flávia. Ai, amei também. Fique aqui Eu mais um amei. pouquinho para você Tá comer bom. essas delícias que o Dr. João vai fazer. Vai ser um prazer. João não tem problema, então essa cara você já Não, vê, né, isso Flávia? isso é felicidade. Com essa cara de alegria, dono de pizzaria, famoso, entendeu? Tá convidado. Rico, né, Flá? Você acha que problema vai ter? Né, meu amigo? Seja Tudo bem? bem-vindo. Eu amo esse João, gente Obrigado. do céu. Vou Obrigado. falar. O João tava devendo aqui pra gente que ele vem, arruma a mesa de quarta-feira e vai embora. Hoje eu João, tô agora aqui, você né? não escapa. Olha, na falta de opção, isso aqui é... Quantos sabores tem lá na pizzaria já, João? Você já contou nos últimos Já, assim, casos? Hoje a gente tem 100 sabor de pizza. Hoje. 100? 100 sabor de pizza. Então isso aqui não é quase nada. Os meninos estão te mostrando aí, mas já tem. Quais são as que você trouxe, João? Eu tenho essa aqui, é de presunto parma. Ela vai mussarela de búfala, vai agrião. Ah, Ela vai o presunto parma, vai um tomatinho cereja. que delícia, hein? Essa tá com mussarela de búfala. E se tem essa de burrata também. Olha que delícia. Que vai o presunto parma. Essa é maravilhosa, que é de banana com Nutella, Essa certo? aí é campeão. Você não fez nada hoje, quem fez foi tudo o Renan, né? Não, eu fiz isso Que sim. João agora Ele tem, me ajudou. João agora tem assessor, pronto, ninguém aguenta esse homem. Vamos lá, vamos fazer. Mas a primeira coisa que eu tinha mostrado, os meninos mostraram primeiro e eu falei por último, mas é a fogazza, o calzone que nós vamos fazer hoje. O João sugeriu essa receita porque tem muito cara de festas mesmo, porque tem o pernil, que é muito usado nessa época do ano. E eu acho legal porque é uma cara diferente para... Tô procurando o gel, João, para... É uma carinha... Tem, João, Aqui, ó. é uma carinha diferente para o pernil e fica bonito na mesa também, né, João? Fica muito bom. Que no final do ano também fazer o pernil. Sobrou o pernil, vamos fazer o calzone, Já né? tem. Aproveita, já. Essa receita é pro final do ano e pós-final do ano também. Final do ano. Vamos lá, meu amigo, por onde a gente começa? Então vamos lá. Eu vou puxar o pernil, né? Ele já tá pré-assado, só vou dar uma aquecida nele aqui. O ideal mesmo é usar pro pernil que sobrou mesmo, né, João? É, As tostadinhas do João. Daí você vai só... Esse pernil você assou com o quê, João? ó, esse aí eu assei lá no forno a lenha. Coloquei lá. Ele Mas temperado não? já temperado. Tá. É. Esse aqui Olha aí. não quer. Primeiro nessa, né? Tá com Pronto, preguiça agora vai. hoje. Daí você vai só dar uma incrementada Só. no sabor. Aham. Tá. Foi? Foi sim. Agora vamos embora. Pera aí, João, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o de trás. Pronto. Então, vamos colocar um pouquinho de azeite, né? Esse pernil, João, essa quantidade que você colocou na tela, é pra fazer um calzone, né? Para fazer um calzone. Coloca um pouco de manteiga. João, qual a diferença do calzone e da fogazza? Aqui é mais massa, né? Aqui é mais recheio, né? O calzone é mais fininho, né, é João? mais fininho. A massa bem fina, né? Nossa, tá tão gostoso esse... Agora eu como e não consigo falar. Ô, Flá, pode ficar sentado à vontade aí, viu? Tá sentindo o cheirinho, o aroma da... Aqui tem a cebola, né? Tem o pimentão, tem um tomate verde também. Tá, bem... você já fez uma misturinha, né? É, já fiz uma misturinha. O molho também, ó. O molho você faz o molho lá mesmo de É, tomatão esse molho a gente mesmo, faz né? todo dia, esse molho. Ah, o molho tem que ser fresquinho, né, João? Não Tem, adianta, tem. né? E a fruta, o tomate você pega, ele faz na hora, é outro sabor, né? Outro sabor, né, João? Sabor, é. Qual é a pizza mais pedida lá, João? Ah, sempre as pizzas que saem bastante lá, a palmita 4 queijos sai bastante. Tem as tradicional também sai bastante, né? A marguerita, a calabresa, a portuguesa. Franca do Viri. Tem uma pizza nova que eu fiz lá também, tá saindo bastante. Uma pizza de chuchu com camarão, tá saindo bastante essa aí.
Caramba, hein, João? Essa aí tá... Chuchu, meu, com camarão. Chuchu com camarão. De onde você tira esses negócios, João? Ah, a gente tá na cozinha ali, tá sempre Que é pra dar inventando, uma né? balanceada, né? Você pega e fala assim, não, vou fazer uma pizza de camarão. Tá com chuchu no camarão. A gente tá sempre inventando. A gente E não pode chuchu parar. combina com tudo, porque Com não tem gosto de tudo. nada, é pura É água. verdade. Chuchu é igual abobrinha, né, João? Mas o que a gente faz lá na pizzaria, ele tem um sabor bom. Que Mas a aí gente você põe o quê? Você põe queijo junto? coloca queijo, ele é assado no forno a lenha, né? Coloca bastante azeite. É, acho que, Então, acho que o tempero é o segredo É dele, o segredo, né? Aí ele fica bom. né? Não se esqueça que o pernil já tem que estar assado, tá, gente? Não para você fazer. E agora a pizzaria também, a Todo Sabor, tá fazendo evento fora também da pizzaria. Você já começou a fazer os eventos Já fora? começou. Só ligar lá que a gente vamos até na casa do, Olha que do legal. cliente, do condomínio, festa de aniversário. A gente Nossa, vai tem até lá. gente que gosta mesmo da pizza, né, João? Mas aí você leva também as esfirras, tudo que você Leva faz, João? tudo. O cliente pediu, a gente não chega Porque lá lá. na Todo Sabor você tem a esfirra, tem o calzone, tem a esfirra aberta, né, João? Tem E as tudo. pizzas tradicionais. Então daí tem pra tudo que é gosto. Tem para tudo que é gosto. Amanhã também tem um evento lá na pizzaria também, para ajudar um hospital. Eu tô já tendo um vídeo para você, ó. Olha que lindinho. Olha, pizza pro bem. Ah, vai tá fechado só pro pessoal do Darcy Vargas. Um E- beijo pro pessoal do Hospital Darcy Vargas. Eu fiz muita matéria lá. Aí, vamos- Eles atendem muitas crianças. Que gracinha. E toda a renda vai pra associação. Toda a renda vai para Olha, lá. gente, que legal. A gente faz uma vez por ano. Que lindo, Essa- João. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. Porque o Hospital Darcy Vargas é um hospital muito conhecido. Muito lindo esse trabalho. Que legal. Então vamos Vamos entrar. lá, João, que a gente tem 15 minutos, hein? Vamos entrar agora. Vamos conversando aqui, pronto, viu? Não, e eu amo pernil. Acho que pernil combina demais com essa receita, viu, João? Muito. Ó. E o João, às vezes ele faz, quando ele manda os calzones aqui pra mesa, o pessoal não acredita. Os convidados falam, gente, não tem nem massa no calzone. É tanto recheio, Flavinha, que é uma coisa absurda. Vou colocar uma pimentinha aqui para pimenta do reino, né? Pra Puxa mais pra cá. um salzinho. Mas tem que caprichar mesmo no recheio, porque daí o cliente volta, né, João? Já tem sabe, que né? caprichar. Mas ainda pedem mais a pizza do que o calzone, né, João? A pizza carro-chefe sai sempre mais. vai né? ser a pizza, né? Sempre a pizza sai mais que o calzone. O mas sai paulistano gosta bastante. de pizza, né, João? Não Não adianta. tem jeito, né? Aqui tá bom, vamos abrir a massa, né? Então, a massa, eu pedi pro João, porque você tem que deixar descansar um pouco a massa, né, João? Tem a massa. Quanto tempo? Você vai montar essa, eu sei que você já trouxe uma. Mas depois que eu faço, quanto tempo ela fica para descansar? Essa massa 1 hora para descansar, para ficar boa, né? Fermentar Tá. bem, né? Ela tá bem fermentada. Ó. Essa já tá boa para fazer? Essa tá. Tá. Sempre usa a parte, você vê essa parte, você usa assim para cima, essa aqui tá lisa, tá vendo? Então, João, me explica. Você faz a massa, eu só misturo os ingredientes da massa, sovo ela normal na mão, faço a bolinha e deixo chegar nesse ponto mais 1 hora. 1 hora. A hora que ela estiver bem grandona, você pode usar que ela tá boa, a fermentação. A mistura da massa é aquele jeito que você já sabe. Você vai misturando toda a massa na farinha. Quando descola da mão, João, é a mão? Quando você vê a vasilha tá bem limpa assim, que a massa tá Descolou boa. da mão já tá boa. Aham, aí a massa tá boa. Eu preciso cobrir, João, nessa 1 hora ou deixo ela livre e fora da geladeira? Não, é bom você colocar um pano molhado, alguma coisa pintar, a massa fica seca, né? Então eu coloco cubro Passa com um pano mais azeite, úmido. também fica bom. Você colocou azeite, né? Coloquei azeite. Daí deixa 1 hora fora da geladeira. 1 hora na geladeira aí tá pronta. Aí a massa tá... Na geladeira, João? Aham, tá vendo? Olha que linda. Nossa, João, que bonita. Ela abre rapidinho, né? Rapidinho. Então você vai fazer a massa, misturou bem, fez a bolinha, desgrudou da sua mão, deixa 1 hora, joga azeite por cima, põe uma toalha mais molhada, justamente para ela não ficar ressecada. Se quiser, joga um pouco de farinha também é bom. Já na vasilha, na forma que for pro forno. Isso, para não Tá. grudar, não tem mais facilidade para tirar, né? Ô, João, essa daqui tá pronta? Essa for no forno, não? Isso, essa aqui tá pronta, vai pro forno. Põe para poder esquentar um pouquinho, né? Ai, que delícia. Vou comer quente, João. Oh, meu Deus, que maravilha. Então, Tem vamos uma desligar dúvida isso na hora que aqui, você né? colocar o recheio, que eu quero saber. Vai que desligar isso aqui. Então, 2 coisas importantes. Você vai usar o pernil já assado, desfia o pernil. Não precisa desfiar muito, né, João? Deixa mais maiorzinho, né? Como que você começa a deixar os tamanhos? Você costuma deixar? Deixa ele bem desfiado, ó, você vê, ó, bem... Deixa eu só mostrar aqui, João. Olha, para você que está em casa.
Deixa ele bem desfiadinho, não precisa ficar, deixa com uns pedacinhos também, tá vendo? Desse jeito aqui. Você já assou esse pernil, então você só vai dar uma melhorada no tempero dele. Se for colocar o molho, quiser colocar de preferência o molho de tomate mesmo, com tomate, né, João? E se quiser colocar o molho só em cima do calzone também, pode colocar. Eu gosto de colocar o molho embaixo e em cima da massa. Você tá trabalhando lá ainda, João? Você não tá fazendo mais nada lá, né, João? Tem que trabalhar. Tá fazendo, Renan? Tá fazendo umas pizzas já de vez em quando, Renan? Tá mesmo, Renan? Tem que colocar a mão na massa, né? Bom, ele vai querer ficar feliz, né, Flávia? Então não vai falar pro patrão que o patrão não tá fazendo, né? Tem que colocar a mão na massa. O teu pessoal é animado pra trabalhar, João? Sim, muito animado. De vez em quando tem uns problemas, né? Tem que aprender a chamar ela lá, né, pra resolver, né? Pode chamar, que a Flávia faz, ó. Eu vou chamar ela. Mas você é muito bem-humorado sempre, não é, João? Falando sério. Difícil você ficar bravo, né? Ou você fica bravo fácil? Fica bravo fácil, Renan? Não, eu sou bem tranquilo. Fica bravo fácil, ó. Sou baiano. O que te deixa mais bravo, João? No trabalho, assim, o que você fica mais bravo? Sempre as coisas não dão certo, é que você gosta daquilo que você faz, né? Você quer sempre as coisas saírem bem feitas, né? Eu acho que o maior problema depende, dessas coisas né? é tempo, né? Que o cliente, quando reclama, que a gente também não tem muita paciência pra nada, né, João? Isso é verdade. Ô, João, por exemplo, aqui, quando fica com os buracos, como é que faço? Como vai o queijo em cima, a mussarela... Não precisa ficar se querendo fechar, né? Não. E outro também, o certo é deixar esfriar o recheio, né? Aí não tem esse... É que aqui você não deixou esfriar. Mas se eu deixar esfriar o recheio, não vai furar. Não vai furar. É sempre bom eu usar isso daqui, né, João? Que daqui é o que sela, né? Que fica isso fechadinho. é muito bom. É difícil abrir, né? Coloca bastante molho em cima. Tá. Vai pro forno com o molho, né, João? Com o molho. E você deixa recheio até bem na ponta mesmo, né, João? Bastante o recheio, João, né? tem algum tipo de coisa que eu não devo colocar, que não fica bom ou que vaza? Eu não gosto de colocar o queijo muito duro, que ele não derrete, ele fica a mesma coisa que você colocar, ele fica. Então melhor né? é colocar mussarela. Mussarela. Agora, recheio doce. Você sempre faz, você já fez com recheio doce aqui, abacaxi que você trouxe pra mesa? Mesmo assim, ela não vaza. Como que faz? Porque tem gente que quando você faz alguma coisa na massa que tem essas frutas mais molhadas, ela vaza tudo. Como que você faz pra não vazar? Você pega aquele papel toalha e deixa o abacaxi em cima do papel toalha que puxa É como se eu secasse o abacaxi antes. Isso aí. Entendi. Porque nunca vaza. Nem o morango. Você faz a mesma coisa com o morango? Mesma coisa. Não, morango não precisa, mas o abacaxi que é mais aguado, Acho né? que é abacaxi mesmo que você já fez, que eu já reparei que nunca fica. Porque às vezes você vai fazer na tua casa e começa a vazar tudo, né, João? Isso é. Então daí você deixa pra secar bem. Aqui, ó, tá pronto o calzone. Quanto tempo de forno, João? Aqui vai uns 6 minutos. Só isso? Ele fica pronto? A massa é muito fininha, né? E o recheio já tá pronto, então é só meio pra assar a massa mesmo. João, em qualquer um, é ideal eu fazer com recheio assim? Por exemplo, se eu fizer um recheio de frango, é bom refogar o frango antes também? É bom, tem que ser antes, então o frango fica cru, né? Então tem que estar sempre... Qualquer um que tenha carne, é melhor refogar antes. Se for carne seca, tudo? Tudo. Qual que você faz lá também, João? Faço muito de carne seca com cebola roxa. Vai Nossa, carne seca também fica bom. Vai o requeijão, né? E esse já foi, João? Coloquei ele aqui, esse aqui tá pronto. Ô, João, o que eu queria mostrar... Deixa aí mais um pouquinho. Deixa esquentar mais um pouquinho. Tá bom já, João, tá bom? Não, deixa mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho, que daí eu quero falar um pouquinho das pizzas. Vou aproveitar que no final das contas acabou dando tempo pra gente mostrar. João, a massa de pizza é a mesma coisa dessa massa? É a mesma coisa, não muda em nada. Tanto a pizza doce, o calzone, é a mesma massa. A única diferença é a maneira como eu deixo ela no fundo? Porque essa aqui parece que ela fica mais durinha por baixo. Por quê, João? É que essa pizza aí a gente assa primeiro a massa, para depois colocar o chocolate, né? Então, por exemplo, se você fosse fazer, ao invés do calzone a pizza, a gente tinha esticado aqui e daí o esticado você coloca pro forno. Isso, dá aquela pré-assada na massa, deixa ela mais crocante. Depois, só para esquentar mesmo, você coloca. A Nutella mesmo não vai no forno, né? Só vai mesmo o chocolate para derreter. A Nutella não precisa. E a banana também não? Ou você coloca a banana primeiro? Precisa, que a banana, ela cozinha, né? Um pouco, mas daí né? eu faço isso depois da massa tá pronta? A pizza de banana não, você pode colocar junto com a massa. A massa cozinha junto com ela? Junto com ela. Agora, e as demais, João? Todas elas, você primeiro assa a massa e depois coloca o queijo e tudo? Todas elas você abre a massa, coloca o molho, coloca o queijo e pode ir direto no forno.
E daí o resto do complemento eu ponho depois. Isso, a rúcula, o tomate cereja, você coloca depois. Faz o Agora, acabamento. essas daqui, que não tem queijo, você assa a massa com o molho de tomate. E o queijo. E depois você coloca a rúcula, o presunto parma. Que o presunto parma não é bom ir no forno, né? Do jeito que tá ali, Você já sabe que já tira e já serve depois assim. Sim, é isso. Agora, aí. tudo que for quente vai no forno, tudo junto. Tudo que quente vai no forno. E no caso, daí nesse caso, quando for a pizza de de frango, tudo com frango pronto também. Tudo com frango pronto, mas... Na pizza é o mesmo esquema, É. o frango, a carne seca, tudo pré-refogado. Refogado primeiro, refogado primeiro. E depois vai no forno para chegar à temperatura ideal. para não ficar cru. Para não ficar cru. E a porque é um esfirra, prato João? quente, né? Comer uma comida fria não é legal, Não, né? tem que ser tudo quentinho. não Eu adianta. gosto de comida quente. Eu nada também. de fria. Ô, João, e a esfirra, a mesma coisa? Mesma coisa. A massa é outra daí. Aí já muda, que vai mais açúcar, ela é mais macia, É diferente. né? Muito. Mas uma massa é a outra da calzone. Que legal. Sabe que eu não sabia que era a mesma massa do calzone da pizza, João? É a mesma massa, não muda em nada. Gente do céu. É por isso que é diferente da fogazza. Que a Isso. fogazza fica meio bolo. Isso, vai muito azeite, né? Uma massa deixa fermentar bastante para ela crescer, né? Então, nessa receita, os ingredientes dessa massa que nós passamos para você serve para você fazer a pizza também. O mesmo esquema, você vai esticar, só que na hora que você esticar a massa, você vai colocar, vai deixar um pouco mais grossinha do que essa, e vai colocar no forno já com os ingredientes que tinha, diferente dessa que o João dobrou para colocar e fechar. Quer dizer, na verdade, ela é a fogazza é a pizza fechada. É uma pizza fechada. Pizza fechada. É. João, vamos comer? Vambora. E daí, João, esse finalzinho aqui, ó, essas coisinhas aqui é que vira esses crocantes gostosos? É, essa massinha que a gente tira Que da aqui, pizza ó, que esse você faz o pedacinho coneccione. aqui é o pedacinho que o João cortou do finalzinho do calzone. Vai virar esse salgado, que eu sempre esqueço o nome. É o coneccione. Vai virar esse cornettione aqui que eu comi no começo, ó. E daí o que o João faz? Ele pega, estica como se fosse a pizza e coloca o queijo ralado em cima. Que é isso que os meninos estão te mostrando. Que é uma delícia também. O pessoal adora quando você manda, que já come puro, porque já tem Tem uma massinha bem parmesão. sequinha, né? Ó, a gente usa mais uma massa para entrada, né? Ô, João, seu microfone caiu? Você viu aí onde ele foi parar? Não. Cadê? Aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar pro João. Melhorou, Danilo? Vê se melhorou, Adilson. Foi? Tá dando pra ouvir? Fala, João, comigo. Fala Então vamos comigo, lá, João. vamos cortar esse calzone. Vamos cortar. É. Deixa eu tirar isso daqui só pra Só ficar vou mais pegar fácil uma- pro pessoal que tá em casa ver. Eu tô atrás da minha... Sem contar que essas receitas, pra fazer... Agora, ô João, como que você... O que você precisa, João? É a tesoura. Vai essa aqui mesmo. Tesoura? É. Ô João, o que você... Por exemplo, quando vai pra fazer na casa da pessoa, você faz tudo lá, né? Porque como é que vai fazer o Faz negócio tudo aqui? lá. A gente só leva assim, a massa pronta, os recheios, e leva tudo. Mas é tudo feito fresquinho, tudo. tudo Abrir a feito na massa hora. lá na hora, né? Tudo feito lá, na casa do cliente. Olha, tem um endereço para você ir lá na Todo Sabor, que você vai na rua Caio Graco, no 410, na Vila Romana. Tem o site, que é o todosaborpizzaria.com.br. Mas no Instagram, que está aí na tela para você já consegue ver também todo o caminho. O que você quer, a tesoura? É, eu vou Pode pegar. pegar, Renan, a tesoura. Pode pegar. Tem todo o caminho para você já poder contratar o João para fazer a sua festa. Festa com pizza, que é o mais legal. Isso eu acho o máximo. Porque daí você tem os 100 sabores, você escolhe alguns, né, João? Não Aí dá pra escolhe, escolher a gente uma de faz cada que não dá. Não dá, a gente faz o cardápio e vamos até lá. Quer dizer que você corta lá, mas lá você corta com faca, com a tesoura também? Sim, se você colocar, cortar ela assim, abaixa muito a massa. Então a gente corta assim para não Pra não ficar muito baixinha a massa. E pra também, manter sabe por quê, a João? altura, né? Sabe por quê também? Porque quando eu corto aqui, quando você não vem que você manda, desmantela tudo, porque tem muito recheio, você vai botar a faca assim, vai saindo pra tudo que é lado. Eu vou trazer uma dessa aqui de presente para você. Ai, chegou a... Olha, que coisa mais linda, hein, João? É. Meu Deus do céu. A Flavinha toda fina. Você acha que a Flavinha gosta de pernil, João? O que você acha? Gosta, Flá? Adoro. Vai experimentar depois também com a gente. Então, Todo Sabor Pizzaria é o Instagram do João, tá? Pra você conhecer o João. O João fica lá na pizzaria. Tava brincando, mas o João fica lá trabalhando. Fica sim, tem que estar lá, né? E esses eventos agora também estão bombando, né? Nessa época. Tá, bombando essa época. Meu Deus do céu, viu? Tem um azeite aqui também, ó. Ai, João, por favor. Azeite é vida. Olha que delícia.
Não, e o queijo já... Deu tempo do queijo derreter, João? Deu, sim. Olha que delícia, gente. Não, e a massa é tão fininha, se você bobear, você nem come a massa. Embaixo, a parte de baixo até ficou. Nossa. O filho de Davi, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Nossa, João, tá uma delícia, viu? Aqui pra mim. Ó. Recheio de verdade, né, João? Tem bastante recheio, né? Não, gente, não pode ter dó de recheio. Ó, Ó, vontade de morder a tela, né, gente? Ó, olha. Muito bom, João. olha, Uma delícia, João. Você come, João? Come, hein? come. Come nada, João. Toda geração saúde, eu você. como. Ô, meu amigo querido. Que bom ter você aqui, viu, João? A gente sente muita saudade de você. Só chamar que a gente vem Maior até alegria aqui. ver você prosperando desse jeito. Lembra quando você Muito começou, obrigado. João? Tava começando lá, né? Quanta coisa aconteceu, né? É Como Deus verdade, tem te nesses abençoado. 12 anos aconteceu tanta coisa, né? Tanta coisa boa. Uma alegria ter o João aqui com a gente, viu? Obrigado, obrigado mesmo. Vai lá conhecer a pizzaria porque tá linda. E contrate o João pra fazer a tua festa, que tenho certeza que você vai adorar. Tem o cardápio vasto, você pode escolher. Combina tudo direitinho com ele. Lá no Todo Sabor Pizzaria no Instagram, você tem todas as informações. Obrigada, Eu viu, faço meu o amigo? calzone também lá no Faz, evento, né? faz o Por que não, calzone. né? Qualquer negócio, né, João? É verdade. Obrigada, viu, João? Obrigado a você. Flávia, obrigada, querida. Volta sempre, viu? Traz o Caio aqui, tá? Tá convidadíssimo. Obrigada também ao Dr. Jorge pela entrevista. Já começamos falando sobre o câncer de pele para você aprender a se proteger melhor, falando de felicidade com a Flávia. Ficando felizes aqui com o João, que comer faz muito bem. Nosso programa vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom para você acompanhar. Quero te agradecer demais a companhia. Lembrando a você que amanhã eu volto às 2 horas da tarde. Amanhã tem muita música, porque eles estão chegando com tudo. Eles quem? Você vai saber amanhã às 2 da tarde. Um beijo para você, Deus te abençoe e até amanhã.